A gente viu que o trabalho de uma força, que a gente chama de W com subscrito F, certo? O trabalho da força F, ele é dado pela soma ao longo de toda a trajetória do produto escalar dessa força por pedacinhos de deslocamento que vão acompanhando a trajetória. Num caso geral, então, a gente tem que o trabalho de uma força depende da trajetória feita por um objeto quando sai de um ponto para outro. Isso é em geral. Agora a gente pode perguntar, será que algum tipo de interação específico tem a propriedade de que o trabalho não depende da trajetória? Ou seja, será que esse trabalho só vai depender do deslocamento? Portanto, só das posições inicial e final? É isso que a gente vai ver falando de forças conservativas. Forças conservativas são forças que têm uma propriedade que é justamente essa. São forças cujo trabalho não depende da trajetória. Depende só dos pontos inicial e final de um certo trecho de movimento, independente do trajeto que o corpo faz desse ponto inicial até esse ponto final. Isso é equivalente, matematicamente inclusive, a dizer que o trabalho da força num trajeto fechado vai ser zero. Isso é matematicamente equivalente, mas a demonstração matemática disso está lá na disciplina de cálculo vetorial, é mais para frente. Então o que a gente vai fazer aqui é tentar entender o que caracteriza uma força conservativa. Para isso, vamos fazer algumas perguntas. Primeiro, para uma força ser conservativa, basta que o valor dessa força dependa da posição? Para um movimento unidimensional, sim, mas em geral. Mas isso daqui já dá para a gente um exemplo de força conservativa que a gente viu. A força elástica. Se a gente lembrar, a gente tem a força elástica em módulo, ela é proporcional à deformação da mola. E a deformação da mola a gente pode escrever como a diferença entre a posição do ponto de referência dela em relação à posição de equilíbrio dela. Isso aqui é uma função de x. Se a gente estiver num movimento unidimensional, por exemplo, de um objeto preso a uma mola, a gente tem uma força conservativa. Outra força com a qual a gente lida que é conservativa é a força-peso, que é dada pelo produto da massa de um objeto pela aceleração gravitacional no ponto onde esse objeto está. Se a força-peso é constante, então a gente tem que o trabalho da força-peso, da força gravitacional, vai ser simplesmente o produto escalar da força pelo deslocamento. Ora, se só depende do deslocamento, então só depende dos pontos inicial e final, então é conservativa. Isso daqui, lembrando, só vale para quando a força é constante, certo? A gente pode perguntar, bom, só forças constantes são conservativas? A resposta é... Não. Outra pergunta que a gente pode fazer é, se uma força é constante, então ela é conservativa? Se a gente pensar, por exemplo, no atrito. Imaginem que esse desenho aqui seja um apagador no quadro. Vamos se imaginar no presencial. Ou vocês passando a borracha no caderno. Vamos ser melhor ainda que vocês podem fazer aí agora assistindo esse vídeo, certo? Vocês passando a borracha assim, apagando alguma coisa, tem uma força de atrito cinético, certo? Esse atrito é constante? Sendo atrito cinético, o módulo dele é constante se a normal for constante. Então já tem uma diferença aí. Se a gente pressionar mais, vocês vão sentir uma diferença aí no atrito. De todo modo, mesmo se a normal for constante, portanto, a intensidade do atrito cinético for constante, o vetor força de atrito está constante? Ele está sempre oposto a cada pedacinho de deslocamento nesse trajeto maluco, certo? O trabalho vai ter sido zero? Num trajeto fechado? Se eu sair desse ponto, eu fiquei apagando um minuto inteiro ali, voltei para o mesmo ponto. O trabalho do atrito foi zero? Bom, para ser zero num trajeto, tem que ser hora positiva, hora negativa em algum momento, certo? O trabalho do atrito cinético aí, ele vai ser positivo em algum momento? Ele vai estar sempre contrário ao trajeto da borracha em cima do papel. Então ele vai ser sempre negativo.
Ora, então não tem como eu sair, apagar um monte, ou mesmo um pouquinho, e voltar para o mesmo ponto, e o trabalho ter sido zero, se ele está sempre negativo. Portanto, não basta que uma força tenha módulo constante para ela ser conservativa. Não basta nem que ela seja um vetor força constante para ser conservativa. O que forças constantes têm de especial é isso daqui e só isso daqui. E para esclarecer melhor isso, a diferença entre características de uma força constante e características de forças conservativas, a gente vai ver dois casos particulares de forças conservativas, a força elástica e a força peso, e o que a gente vê nesses dois casos é o que é o importante para definir forças conservativas. Vamos para a força peso. Colocando o eixo vertical para cima, a gente tem o peso dado por esse vetor aqui. A gente vai tratar do caso constante, mas isso vale mesmo se a gente considere o g, a aceleração gravitacional, variando com a altitude. Sendo a força constante, o trabalho do peso vai ser esse produto escalar, que então vai abrir no produto escalar aqui, que é distributivo. A gente vai ter J escalar I, são vetores ortogonais, portanto, produto escalar zero. J escalar K, pelo mesmo motivo, zero. Então a gente vai ter o quê? Componente Y com componente Y, vezes o produto escalar J com J, que é o módulo de J, vezes o módulo de J, vezes cosseno do ângulo entre J e J. Então é, respectivamente, 1, porque é um vetor unitário, 1, porque é um vetor unitário, e 1, porque o cosseno de um ângulo com ele mesmo é cosseno de zero, portanto, 1. Maravilha. Temos isso daqui, onde ΔY é deslocamento no eixo vertical. A altura final menos a altura inicial. A diferença de altura, o trabalho do peso é menos mg vezes a variação da altura. Independente do trajeto, vai só depender da variação da altura. E daí, se a gente abrir isso daqui, a gente vai ter o quê? mg vezes a altura inicial menos mg a altura final. Alguma coisa no início do processo menos alguma coisa no final do processo. Se a gente chamasse alguma coisa de energia potencial gravitacional. Ela vai ser o produto da massa do objeto vezes a aceleração gravitacional de onde ele está, vezes onde ele está verticalmente. Perguntas. Por que esse nome energia potencial? A gente vai entender isso à medida que o assunto se desenvolver nos próximos vídeos. Outra pergunta. Por que a gente define mg vezes y e fica aqui inicial menos final e não o contrário? Ou seja, por que o trabalho vai ser o potencial inicial menos o final, que é menos a variação do potencial? Por que a gente não troca o sinal aqui e deixa um mais aqui? Tem um sentido maravilhoso, inclusive, que a gente vai entender também nos próximos vídeos. Pergunta. Essa altura aqui é medida a partir de onde? É a altura medida a partir de um y igual a zero. Onde é o y igual a zero? Tem diferença? Afinal, em cinemática, eu podia colocar a origem dos meus eixos onde eu quisesse. Ainda tem essa liberdade aqui para falar de energia potencial? Sim. Porque a gente está interessado em falar do trabalho da força. E o trabalho da força não depende do valor específico da energia potencial num ponto. Depende da diferença da energia potencial. Lembram do termo DDP, diferença de potencial? Não é à toa. É a diferença de potencial que importa. É ela que dá o trabalho de uma força conservativa. Pois imaginem que no lugar desse Y a gente tivesse energia potencial gravitacional igual a mg y menos um y0 de referência. O que é esse y0? É onde o potencial gravitacional é zero. E a gente pode ver diretamente que ele é arbitrário, ele não precisa ter um valor específico. Só ver o seguinte, vamos calcular a diferença de potencial. Agora vai ser mg, y inicial, altura inicial menos altura de referência,
menos mg, altura final menos altura de referência. Isso daqui vai ser o mg em evidência, y inicial menos y de referência, menos y final, mais y de referência. A altura de referência se cancela quando a gente vai olhar para a diferença de potencial, e é a diferença de potencial que dá o trabalho da força. Então, resumindo, a gente tem que a força-peso, a força gravitacional, é uma força conservativa, e a gente pode escrever o trabalho da força gravitacional como uma DDP, como menos a variação do potencial gravitacional, onde o potencial gravitacional é dado por essa expressão aqui. Massa do objeto vezes a aceleração gravitacional de onde ele está, vezes a altura em que ele está, a partir de um certo ponto de referência que é arbitrário. A gente pode escolher um ou outro, desde que a gente mantenha essa escolha ao longo do que a gente estiver calculando. Aqui tem um recadinho, pois agora a gente vai fazer um exercício para aplicar esses conceitos. Vamos lá. Temos aqui uma pequena pedra, não está pequena no desenho, mas a gente precisa imaginá-la como pequena. A gente tem a massa, a gente tem a condição inicial dela, disso a gente já pode escrever aqui, velocidade no ponto A igual a 0. A bolinha solta do repouso aqui, o que vai acontecer? Ela vai deslizar até chegar aqui no ponto B, que é o trajeto que a gente está interessado em analisar. A gente tem o raio aqui desse hemisfério. E vamos que vamos. Nesse trajeto entre os pontos A e B, qual é o trabalho realizado sobre a pedra pela força normal e pela gravidade? Bom, vamos dar um zoom aqui para fazer o diagrama de corpo livre da pedra num ponto qualquer dessa trajetória. A gente tem quem? A força-peso, que está aqui, e a gente tem a força normal perpendicular à superfície. Mais alguém fala que tem atrito? Sem atrito. Maravilha. Então é só isso. Qual a direção da superfície aqui nesse ponto? É a direção tangente, faz um ângulo de 90 graus com a normal. Isso qualquer que seja o ponto aqui. Portanto, qual o trabalho da normal? Para o trabalho da força-peso, a gente poderia escrever aqui o vetor deslocamento e calcular o produto escalar do vetor força-peso com o vetor deslocamento. Mas isso daqui é um exercício para a gente praticar o conceito de energia potencial. Então, vamos lá. Item 1. 1.1. Trabalho da força normal é igual a 0, pois a normal é sempre perpendicular ao trajeto. Trabalho do peso vai ser igual a diferença de potencial. Potencial gravitacional inicial menos final. Beleza? É o oposto da variação, não é a variação. Variação é sempre final menos inicial. Vai ser igual, portanto, a mg, altura inicial menos altura final. A gente pode já passar a chamar de altura, de fato. Altura em A menos altura em B, certo? Bom, qual a diferença de altura entre os pontos A e B? R. Positivo ou negativo? Positivo. No caso aqui, 200 gramas vezes G vezes R, meio metro. metro ao quadrado vezes segundo ao quadrado, dimensão de velocidade ao quadrado, vezes massa, dimensão de energia no SI, que é joule. Portanto, o trabalho do peso é mais 0,98 joules. Notem que o trabalho do peso ele é positivo quando a altura diminui, quando desce. Ora, quando desce, a força é favorável ao deslocamento. E o trabalho vai ser negativo quando a altura final for maior do que a inicial, ou seja, quando o objeto sobe. Ora, subindo, o deslocamento é oposto à força. Então, o trabalho negativo está tudo consistente. Qual a velocidade da pedra ao atingir o ponto B?
Ora, teorema trabalho energia cinética. Trabalho resultante é igual a variação da energia cinética. No caso, trabalho resultante de A até B vai ser, então, energia cinética final em B menos energia cinética inicial em A, que vai ser o trabalho resultante, que é o trabalho da força-peso mais o trabalho da força normal. Vamos lá. Energia cinética em B vai ser justamente massa vezes a velocidade em B ao quadrado, que aqui no desenho está chamando só de V, mv ao quadrado, sobre 2, não é sobre R. Lembrem que esse 2 não tem dimensão e R tem dimensão. Não confundam resultante centrípeta com energia cinética. Lembrem das dimensões. A análise dimensional pode dizer muita coisa, esclarecer muita coisa. Menos energia cinética em A, como está em repouso em A, energia cinética vai ser zero. Isso daqui é igual a mg vezes o raio mais zero. A massa cancelou, portanto a gente tem velocidade ao quadrado vai ser 2 vezes g vezes o raio. Portanto, 2 vezes 9,8 vezes 0,5, que é igual a 9,8, que é igual a 4,9 vezes 2, 49 é 7 ao quadrado. Então isso aqui é 49 vezes 20, 20 é 4 vezes 5. Errou. Portanto, a velocidade da pedrinha no ponto B vai ser 7 vezes 2, Errou feio, errou rude. 14 raiz de 5 metros por segundo. E tem das três forças, hein? O que aconteceu foi que a pessoa incluiu esse sem atrito na questão original e esqueceu de mudar aqui. Das duas forças que atuam sobre a pedra quando ela desliza, alguma é constante? Ora, o peso é constante, tá? Porque a gente está desprezando a variação de G com essa alturazinha. A normal vai ser constante? Certamente em direção não, mas em módulo também. E daí a gente vai para o item 4, que é quando a pedra atinge o ponto B, qual a força normal que está atuando nela? O ponto de partida é, se a trajetória é um trecho circular, então a pedrinha vai ter uma aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta vai vir de uma componente centrípeta da força resultante. Componente centrípeta da força resultante é quem a gente chama de resultante centrípeta. Quem que é resultante centrípeta? A gente tem que olhar para o diagrama de corpo livre. Apontando na direção radial, a gente tem a normal inteira, mais uma componente do peso. O peso tem essas duas componentes aqui, normal e tangencial. Então, a gente tem que a resultante centrípeta vai ser sempre o quê? A normal, que está apontando para dentro, para o centro da circunferência, menos o módulo da componente normal do peso, porque a componente normal do peso vai estar apontando para fora. Em particular, no ponto B, o que a gente vai ter? A normal aqui e o peso para baixo. Logo, a resultante centrípeta no ponto B vai ser normal menos o peso. Ora, a resultante centrípeta no ponto B vai ser massa vezes velocidade no ponto B, que a gente simplesmente chamou de V, dividido pelo raio. Isso aqui vai ser igual a normal menos mg. Portanto, a normal vai ser m fica em evidência, g mais v ao quadrado sobre r. Isso é igual a m g mais, ora, v ao quadrado, velocidade no ponto B, a gente calculou ali 2gr, certo? 2gr dividido por r. Estão vendo como fazer literal nos poupa de fazer conta com o número? Portanto, a normal nesse caso aqui vai ser a massa da pedrinha vezes 3g. Portanto,
0,6 G, 0,6 vezes 9,8, 0,6 vezes 10 menos 0,2, que é igual a 6 menos 0,12. Portanto, a normal vai ser 5,88 newtons. E eu vou colocar esse newton aqui mais retinho para diferenciar.